Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Amém? Hoje, o título do sermão é Pedras Vivas e Lisas. Vamos repetir? Pedras vivas e lisas. Só as irmãs. Os homens agora. Então diga assim, pela ação do Espírito Santo, levante a sua mão e declare. Diga assim, pela ação do Espírito Santo, eu serei uma pedra viva e uma pedra lisa no reino de Deus. Agora aplauda ao Senhor, amém? Então olha só, está escrito lá em Mateus 16, 18 assim, é Jesus dizendo-se para Pedro, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Esse versículo faz parte, né, de um texto onde nós encontramos um discurso, né, de Jesus com seus apóstolos. Jesus com seus apóstolos, ele perguntando o que os apóstolos tinham a dizer a ele sobre o que as pessoas estavam falando dele. E aí os apóstolos disseram, uns dizem que tu é profeta, que tu é Elias, né? Estão falando aí um monte de coisa. E aí eu já falei isso aqui para vocês, que não interessava muito para Jesus, né, o que os outros falavam dele. Ele perguntou para poder chegar onde ele queria, né? Ele falou assim, tá, então já, tudo bem. Então vocês me disseram o que os outros acham a meu respeito. Agora eu quero saber o que vocês acham. O que vocês acham a meu respeito, né? E aí Pedro toma a palavra e diz assim, ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Olha como é que diz, tu és o Cristo, tu és o ungido, né? Não falando, né? Porque quando faz referência, o Igor já esteve falando isso aqui, quando faz referência ao Cristo, está falando ao Messias, né? Ao ungido, aquele que é ungido do Senhor, aquele que veio para apregoar libertação aos cativos, para nos libertar. Então Pedro tem uma revelação totalmente profética, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí quando Pedro, né, faz essa declaração, né, profética, essa declaração espiritual para Jesus, Jesus diz assim, olha, quando Pedro reconheceu Jesus, Jesus também foi e reconheceu a identidade de Pedro. Então Jesus disse assim para Pedro, tu és o Cristo, pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra. E veja bem, Pedro, né, significa exatamente pedra. Então o que nesse momento Jesus está falando? Tu é uma pedra. Tu és Pedro, tu é uma pedra, e sobre esta pedra eu vou estar edificando a minha igreja. Então veja bem que Jesus começa falando do início da igreja. Eu tenho sempre dito isso, igreja não é ideia de homens. Eu hoje tenho visto muita gente falando mal de igreja, inclusive pessoas que saíram da igreja, pessoas que já foram pastores, né? Falando muito mal da igreja, que a igreja é invenção de homens, que a igreja é algo... Só que essas pessoas, na minha avaliação, elas confundem, né, a igreja criada por Jesus Cristo, o corpo de Cristo, com a instituição religiosa que os homens acabaram transformando. Então, infelizmente, isso é verdade. Infelizmente, doutrina de homens transformaram a igreja do Senhor, né, transformaram numa instituição religiosa. E, infelizmente, existem hoje muitas igrejas que de corpo de Cristo elas estão bem distantes. Elas estão muito mais formadas e estabelecidas como uma instituição religiosa, onde doutrinas dos homens prevalecem, onde realmente o querer do homem, a condução do homem prevalece. Mas quando nós temos a igreja no seu sentido original, porque a igreja vem da palavra eclésia, que quer dizer chamados para fora. Então, ou seja, quando Jesus ele está estabelecendo a sua igreja, ele está chamando pessoas para saírem para fora. Saírem para fora da onde? Para fora deste mundo, para fora dessa sociedade, para fora inclusive dessa religiosidade. Essa religiosidade que sempre existiu. A religiosidade não é uma coisa de agora, não é uma coisa do ano de 2016, a religiosidade sempre existiu. Jesus veio ao mundo, cumpriu seu ministério numa época de uma religiosidade pesada. O judaísmo, né, tinha culturas e tradições muito pesadas, que o próprio Jesus censurou. Falou, olha, vocês criam normas que nem vocês aguentam cumprir, mas vocês ficam colocando isso sobre os ombros do povo. Então Jesus veio numa época de uma religiosidade muito severa,
não é? E quando Jesus criou a igreja, quando Jesus chamou as pessoas que desejassem segui-lo para sair para fora, é sair para fora desse sistema mundial, sair para fora dessa sociedade corrupta, dessa sociedade que anda contra os princípios de Deus, e sair inclusive para fora desse sistema religioso que os homens insistem em criar. Isso não é coisa de agora, os homens insistem em criar um sistema religioso. Não é? Então Jesus criou a igreja, os chamados para fora, os que foram chamados para sair e formarem com ele o seu corpo, onde ele é a cabeça, e nós somos o corpo. Não é? Então a igreja não é inventação de homens, né? O conceito de igreja foi distorcido, o conceito de igreja foi deturpado pelos homens, mas a igreja, corpo de Cristo, é uma ideia, é uma criação do próprio Senhor. Amém, pessoal? Então, a gente pode até se colocar em oposição, a gente até pode falar, né, contrariamente, à igreja que se distancia do conceito original criado por Jesus e acaba virando uma instituição religiosa. Não é? Agora, a igreja, corpo de Cristo, a gente tem que amar, a gente tem que, compreender, temos que abraçar, temos que estar fazendo parte, porque é a igreja criada por Jesus, é a igreja que faz parte do seu corpo. Né? É a forma com que o Senhor atua, é a forma com que o Espírito Santo continua atuando, é através da sua igreja. Então a igreja é um organismo vivo, é um corpo vivo nas mãos de Jesus. Amém? Então, né, mas quando Jesus cria a igreja, ele cria a igreja nesse sentido. A igreja é pedra, repitam comigo, igreja é pedra. Ele falou, tu és Pedro, né? E sobre esta pedra, então essa pedra, ou seja, sobre essa palavra que ele tinha acabado de expressar, sobre essa firmeza, sobre essa convicção, né? Então a igreja é chamada para ser pedra. Por isso é que a gente nessa noite, eu quero compartilhar com vocês essa revelação linda que eu recebi do Senhor, né? Falando que nós igreja, né? A igreja que compõe o reino de Deus, não a igreja instituição religiosa, mas a igreja que compõe o reino de Deus, a igreja que forma o reino de Deus, ela é composta, ela é edificada com pedras vivas e pedras lisas. Pedras vivas e pedras lisas. Não é? E aí eu quero comentar com vocês um pouco sobre como é que a gente se torna uma pedra viva. Como é que eu me torno uma pedra viva? Quando é que eu deixo de ser uma pedra sem vida, uma pedra morta, não é? E passo a ser uma pedra viva, porque foi assim que Pedro, né, ele acabou se dirigindo a nós, como pedras vivas, não é isso? E aí quando é que nós nos tornamos uma pedra viva que edifica, que constrói o edifício, né, o edifício espiritual da igreja do Senhor? Então eu queria que você entendesse, né, eu anotei aqui algumas coisas. Quando é que eu passo a ser uma pedra viva? Primeiramente, quando eu recebo a revelação da cruz. Vamos repetir? Quando eu recebo. Então, para eu ser pedra viva, eu preciso o quê? Receber a revelação da cruz. Domingo passado eu estive aqui compartilhando com vocês, né, no culto de 7h30, eu estava aqui compartilhando que quando a gente recebe a revelação, e por isso que Paulo lá aos Efésios, ele ora isso pedindo que Deus desse à igreja a revelação plena do seu conhecimento. E aí eu estava aqui compartilhando no domingo no culto de 7h30, que quando a gente recebe a revelação plena de quem é Deus, como é Deus, né, a gente tem muito mais dificuldade para pecar, muito mais dificuldade, porque a gente começa a entender que Deus não é um velho com Alzheimer sentado no trono, que enxerga mal e que de vez em quando não está enxergando o que eu estou fazendo, né? A gente não tem mais aquela ideia que Deus é algo muito distante, porque infelizmente tem pessoas dentro da igreja, né, com anos de igreja, com essa revelação, como se Deus fosse algo muito distante, que de vez em quando não consegue enxergar, porque está muito longe. Aí você peca, você transgride, você faz um monte de coisa errada, e você acha, não, Deus não está vendo, porque Deus está muito longe de você. Não é? Aí você tem facilidade para pecar. Mas quando você traz Deus para perto, quando você recebe a revelação plena de quem é Deus, você começa a entender que Ele não está longe de você. Você começa a entender que ele não é um velhinho gagá que está longe, que enxerga mal e que não consegue ver o que você está fazendo, que lá nos ocultos, nas escondidas, não, ele está vendo tudo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra e enxergam tudo. Então quando você recebe a revelação plena, você tem dificuldade.
Eu até cheguei a dar um exemplo no domingo aqui para o pessoal. Por exemplo, como é que um marido, né, consegue trair a mulher com a mulher do lado dele? Não consegue. Consegue. O marido, para trair a mulher, o que ele tem que fazer? Tem que dar uma volta na mulher. Ele tem que, né, porque do lado da mulher ele não vai trair. A mesma coisa é a mulher. A mulher não vai trair o marido, porque se o marido está do lado dela. O marido está aqui, ó. Então ela vai vigiar. Ela vai tomar conta. Ela não vai, mesmo que ela tenha vontade de trair, ela não vai porque o marido está do lado dela. Ou seja, a presença do marido é algo real. A presença da esposa é algo real. O dia que eu tiver essa revelação de Deus, que Ele está aqui realmente do meu lado, eu vou ter dificuldade. Como é que eu vou trair esse Deus? Como é que eu vou quebrar os princípios desse Deus? Ele está aqui, está vendo o que eu estou fazendo. Ele é real. Ele não está longe, não está distante, ele está aqui, está vendo. Se eu estou cobiçando uma mulher, se eu estou praticando um ato de corrupção, se eu estou quebrando algum princípio, ele está aqui, ele está vendo o que eu estou fazendo. Se eu entro num quarto de motel, ele está lá e está vendo o que eu estou fazendo. Se eu estou participando de uma maracutaia no meu serviço, ele está lá, está vendo o que eu estou fazendo. Eu não posso fazer isso. Então eu sinto muito mais inibição, eu sou muito mais inibido, assim como eu não tenho coragem, assim como, né, não se tem possibilidade de trair alguém com essa pessoa do lado. Quando você tem a revelação plena, que Deus está do teu lado o tempo todo contigo, vendo tudo que você está fazendo, você começa a ter muito mais dificuldade para pecar. Porque quando você, às vezes um pensamento, opa, Deus está aqui pertinho, está vendo tudo. Então você começa a ter essa dificuldade. Então, gente, muito mais do que crer, muito mais do que crer. O Espírito Santo tem me falado nesses dias. A gente precisa ter a revelação. Amém? Porque tem muita gente que acredita, mas não tem a revelação plena. E agora, hoje, aqui eu quero compartilhar com vocês que para que eu seja a pedra viva, porque o edifício do corpo de Cristo, o edifício da igreja do Senhor, só é construído com pedras vivas. E para que eu seja uma pedra viva, a primeira coisa, eu tenho que ter a revelação plena da cruz. O que é a cruz? Se eu não tenho um entendimento claro do significado da cruz, da importância da cruz, eu não consigo ser uma pedra viva, eu fico sendo uma pedra morta. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, coloca por favor para mim na tela, Gálatas 3,13. Quando eu tenho a revelação da cruz, eu tenho a redenção das maldições. As maldições na minha vida foram quebradas. Quando eu posso ser uma pedra viva porque eu entendo que não há maldição sobre a minha vida. Não há maldição com validade na minha vida. Amém? Porque às vezes o que acontece? A gente começa a se achar tão insignificante. A gente começa a se achar tão sem valor, tão sem importância. A gente começa a se achar um Zé Ninguém. E por que muitas das vezes as pessoas pensam isso a seu respeito? Por causa daquilo que ela sofreu na vida. Sofreu muita rejeição, sofreu traição, sofreu coisas que levaram ela a achar que ela é uma pessoa maldita. Sabe, eu sou uma pessoa maldita. As traições que eu sofri, as decepções que eu passei, as frustrações que eu enfrentei na vida, tornaram de mim uma pessoa maldita. E há pessoas que vivem como se maldições tivessem validade sobre as suas vidas. E aí o que acontece? Está faltando o que a gente está falando aqui, ó. Não consegue ser uma pedra viva porque se considera uma pedra maldita. Se considera uma pessoa maldita. Né? Ah, mas aconteceu isso comigo na minha infância. Meu pai foi assim, minha mãe foi assim. Então por isso que isso está acontecendo comigo também. Eu tenho que ser assim mesmo. Eu já falei para vocês que existem demônios que visitam as nossas gerações. Né? A maldição hereditária bíblica, né, é isso, são os demônios que visitam as nossas gerações para repetir, né, a mesma tentação, a mesma dificuldade, nas nossas gerações. Eu sei, na geração da minha família, eu sei como é que os demônios visitam as minhas gerações. Né? Existem pessoas que as gerações são visitadas com espírito de loucura, outras gerações são visitadas com espírito de suicídio. Toda geração tem um que se mata, toda geração tem um que às vezes tem um problema de enfermidade que visita todas as gerações. Então isso acontece. Mas não é porque isso acontece que eu vou achar que eu tenho que aceitar isso. Eu tenho que entender que em Cristo Jesus, que na cruz do Calvário, o sangue derramado na cruz, Ele quebra toda a maldição sobre a minha vida.
Eu não tenho que me vestir. O salmista diz isso. O salmista diz que tem pessoas que se vestem de maldição. O que é se vestir de maldição? É aceitar a maldição. Eu já vi mulheres dizendo assim: pastor, eu vim aqui porque eu sei que na minha família é muito difícil, porque todas as mulheres se separam, as mulheres não ficam casadas na minha família. O que aconteceu com essa pessoa que recebeu isso? Se vestiu de maldição. Ela aceitou isso. Todas as mulheres da minha família não se casam, por isso eu também não vou me casar. Eu não vou conseguir me casar. Todas as mulheres se separam, o meu casamento também vai acabar, porque na minha família isso é comum. Ou seja, quando você aceita, você se veste, você faz o que o salmista diz. Você se veste de maldição. Agora, quando você quer ser pedra viva, você vai entender que no Calvário, na cruz do Calvário, quando você tem a revelação da cruz, você vai entender que não há maldição com validade na sua vida, porque a cruz, o sangue derramado, quebrou toda a maldição. E aí você não vai aceitar isso. Você não vai vestir essa maldição. Você não vai aceitar essa maldição. E aí você vai poder ser pedra viva. Porque não existe pedras vivas que aceitam maldições sobre sua vida. Pedra viva não aceita maldição. Ainda que exista uma visitação de demônios querendo levar, ali aquelas famílias, de cada geração, para praticar o mesmo erro, praticar o mesmo pecado, para acontecer as mesmas tragédias, mas quando você percebe isso no mundo espiritual, você vai para a cruz. Você vai na cruz, porque lá na cruz, o sangue que ali foi derramado tem poder para quebrar toda a maldição. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Então diga comigo: eu recebo a revelação da cruz quando eu entendo que sobre a minha vida não vale maldição, não vale encantamento. Outra coisa, quando é que você também, uma coisa que demonstra que você recebeu a revelação da cruz, quando você se crucifica para o mundo. Coloca aí Gálatas 6,14. Quem quiser marcar na sua Bíblia, Gálatas 6,14. Quando é que eu entendo que eu sou pedra viva, e como pedra viva eu recebi a revelação da cruz, não tendo maldição com validade sobre a minha vida, entendendo que o mundo está crucificado. O que significa o mundo está crucificado? O mundo para mim está o quê? Morto. O mundo está o quê? Morto. Mundo crucificado é o mundo morto. Olha o que Paulo escreve aos Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está o quê? Crucificado para mim. Ou seja, quando Paulo diz que crucificou o mundo está morto. Ou seja, toda a inclinação que ele tinha para o pecado, toda a inclinação que ele tinha da carne, ele crucificou. Então ele diz: o mundo representa o pecado, o mundo representa a inclinação da carne. Paulo está dizendo: eu deixei tudo isso crucificado. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque às vezes existem pessoas na presença de Deus com os olhos compridos do mundo, lembrando de coisas do mundo. Ah, não, porque quando eu era... A pastora já contou isso aqui uma vez, um colega dela de trabalho, de uma escola, ele já discípulo de uma igreja, já batizado, mas contando. Ah, não, e quando eu era pai de santo, eu dava uns doces gostosos, eram uns sacos cheios de doce, mas contando isso com saudosismo. Eu já vi pessoas contando isso. Não, rapaz, e quando eu estava lá no pagode, quando eu estava na escola de samba, eu era o tal lá. Mas não conta aí, conta isso com alegria, com satisfação. Sabe o que é isso? É você estar na presença de Deus, mas o mundo não está crucificado. Porque eu, assim, respeito, não tenho nada contra as pessoas que dão testemunho, mas eu não gosto nem de falar do meu passado. O que eu crucifiquei está crucificado. Eu aceitei a Jesus para viver em novidade de vida. Então uma vez disseram assim: poxa Jorge, você teve tanta experiência no candomblé, por que você não escreve um livro? Como é que você matava os animais? Como é que você matava os bichos? Porque para cada bicho tinha um ritual de matança, para cada bicho tinha um cântico para se fazer, e eu fazia tudo isso, eu sabia tudo isso. Aí, por que você não dá esse testemunho? Eu falei assim: eu não tenho vontade, eu até respeito, se Deus chama outras pessoas, a mim Deus não chamou, eu não gosto nem de me lembrar. Não gosto nem de lembrar dos bichos que eu matava e de tudo aquilo, não gosto de lembrar disso. Então porque você teve tanta experiência, porque você não dá testemunho? Porque, poxa, isso aí dá ibope. Jorge, ex-matador de animais, ex-Axogan, que era o meu título que eu tinha no candomblé.
Eu era chamado de Axogã, ex-Axogã do terreiro de Candomblé, vai dar testemunho, se a gente enche a igreja, mas eu não estou aqui para isso, não fui chamado para isso, eu sei para que Deus me chamou, amém? Então não tenho vontade, porque isso é meu, eu não gosto de me lembrar, né? E eu vejo pessoas contando com tanto saudosismo, quando eu estava lá, eu estava com umas roupas engomadas, bonita, sabe? Contando com saudosismo. Então Paulo está dizendo assim, olha, eu recebi a revelação da cruz, e quando eu recebi a revelação da cruz, eu entendi que tudo aquilo que a minha carne gostava de fazer, tudo aquilo que era prática pecaminosa que eu fazia, tudo isso para mim a partir de agora está morto, está crucificado. Eu tenho a revelação da cruz, os meus pecados e o meu passado está crucificado, está morto, eu não quero mais saber. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Porque sabe o que acontece? Toda vez que você começa a lembrar do passado, você começa a dar vida ao que ficou lá atrás. Eu sempre aconselho isso para casais. Quando sentarem para conversar, não percam tempo falando do passado, não. Fala do presente, fala do futuro. Planejem as viagens de vocês, planejem a reforma da casa, planejem a compra do carro, planeja futuro, não planeja passado. Deixa o passado para lá. Porque toda vez que tu mexe lá no raio do passado, ele está morto, você dá vida a ele. Tem gente que não deixa o passado morrer. Fala para esse abençoado do teu lado, deixa o passado morrer, rapaz. Deixa ele morrer. Para de dar vida a ele. Aí está sempre lá, não, porque você lembra quando isso aconteceu, você lembra o que você fez. Tem casamento que não desata, tem casamento que não anda, tem casamento que não prospera, porque, sabe, os cônjuges não conseguem deixar o passado no passado. Quando você traz o passado para o presente, você dá vida a ele. O infeliz está morto e você traz ele para o presente e dá vida a ele. Paulo disse, não, meu passado não tem vida comigo, porque eu entendo que o meu passado está crucificado, meu passado está morto. Ele diz assim, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, eu não quero mais saber de nada daquilo. Tudo aquilo ali para mim está crucificado. Aquelas paixões estão crucificadas e eu estou também totalmente liberto e longe deles. Então a revelação da cruz faz a gente entender isso. Quando eu tenho a revelação da cruz para que eu seja uma pedra viva, eu entendo que o mundo, as minhas inclinações estão crucificadas, estão mortas. E eu tenho que deixar essas coisas todas mortas sem dar vida novamente. Amém? Outra coisa, quando eu recebo a revelação da cruz, eu entendo que todos os argumentos que havia contra mim foram anulados. Todos os argumentos que haviam contra mim foram anulados. Coloca aí Colossenses 2,14. Vai e marca na sua Bíblia. É bom você marcar esses versículos para você entender. Eu sou uma pedra viva. Como pedra viva, eu tenho a revelação da cruz. E a revelação da cruz significa isso, isso, isso e isso na minha vida. A revelação da cruz significa que eu estou liberto das maldições, o mundo está crucificado para mim e que todos os argumentos contra mim estão anulados. Todos os argumentos contra mim estão anulados. Amém? Conseguiu aí Colossenses 2,14? Olha só, Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Olha lá, vamos lá no telão. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando aonde? Olha, a revelação da cruz. A cruz acabou com todos os argumentos que haviam contra mim, que haviam contra você. Agora, isso não quer dizer que nunca mais vai existir pessoas que não vão falar mal de você. Isso não quer dizer que não vão mais existir pessoas que não vão querer de vez em quando lembrar quem você era. Isso vai acontecer, porque isso é papel do diabo. Quem não quer que seu passado morra, quem quer estar sempre dando vida ao seu passado, isso é uma função do diabo. Então ele usa muitas pessoas exatamente para isso, para poder estar trazendo, dando vida ao seu passado, mostrando que você é uma pessoa que ainda está sob condenação. Argumentos do passado continuam com validade na sua vida. Mas quando você tem a revelação da cruz, o que a cruz fez na minha vida? O que a cruz representa para mim? A cruz quebrou minhas maldições. A cruz, crucificou todas as minhas paixões, todas as inclinações que eu tinha na carne. A cruz acabou com toda a argumentação contra mim. Pastor, mas tem gente que fala mal de mim, deixa falar.
Eu já falei aqui para vocês, se vocês quiserem eu faço uma lista com 10 nomes rapidinho aqui. Gente que gosta de falar mal de mim, gosta, gente que gosta. Quer ver pastor Jorge no almoço, no jantar, no café, tem gente que gosta. Então, mas gente, se eu parar para me preocupar com essa turma, olha aí, gente. Eu tenho uma vida, tenho uma família, tenho um ministério lindo para cuidar, não posso parar. E você tem que entender isso, a revelação da cruz. Deixa falar. Quando diz que não vai ter mais argumentação, não tem mais argumentação válida contra você, né? Aqui a palavra não está nos ensinando que não vai existir mais pessoas que se levantem contra você ou que vão parar de falar de você. Vão continuar falando, vão continuar levantando, vão continuar querendo lembrar quem você foi no passado. E cansei de ver isso, né? Cansei de ver isso. Você agora está na igreja, tu era um cachaceiro danado, agora está na igreja. Agora é mole ser crente, né? Já bebeu todas, não é? Às vezes eu escuto pessoas falando isso. Recentemente, eu estava perto de umas pessoas que estavam conversando sobre aquele ator que matou a atriz, filha da Glória Pérez, esqueci o nome. E parece que ele hoje está convertido, é membro da Igreja Batista da Lagoinha, trabalha no Ministério da Lagoinha, diz que é uma bênção lá. Ele é funcionário da Igreja da Lagoinha. E aí eu estava escutando gente, mas como é que é? Por isso que eu não entendo esses crentes. Porque aí o pessoal gosta logo, né, de chamar de crente. Crente, eu não entendo esses crentes. O cara matou uma menina, agora está lá com Bíblia embaixo do braço. O pessoal gosta de falar Bíblia embaixo do braço, porque eles acham que é desodorante, né? Agora está lá, com a Bíblia embaixo do braço, vai para a igreja, dá glória a Deus, aleluia. Eu não entendo, mas não é para entender mesmo. Porque a graça do Senhor é loucura. A graça do Senhor é loucura. Então não é para entender mesmo. Então tem gente que não consegue entender isso. Como é que pode? Ele matou uma pessoa, ele agora está na igreja, agora está dando glória a Deus, com o Bíblia embaixo do braço. Ah, já fez tanta maldade, já fez tanta coisa, e agora está na igreja. As pessoas não conseguem entender a graça, porque graça não se explica, graça se vive. Graça não se explica, graça se recebe. No início da minha conversão, quando algumas pessoas encontraram comigo, mas Jorge, a bateria da escola de samba, Jorge, como é que pode? Sabe, graça não se explica, graça se recebe. Eu recebi a graça e não me preocupei em dar explicação. Mas você, quantas pessoas que dependiam de você lá no terreiro de Macumba, você largou tudo. Graça não se explica, graça se recebe. Eu recebi a graça e acabou, né? Então esse menino, esqueci o nome dele agora, e outros que podem ter cometido, né, coisas terríveis aos nossos olhos, receberam a graça. E graça não se explica, graça se recebe. Amém? Então a gente começa a ter esse tipo de entendimento. Agora, tem pessoas que até hoje gostam de lembrar. Ah, fulano de tal, aquele que matou, né, a filha da Glória Pérez. Ninguém diz que é o crente. Ninguém diz que ele, é o menino que hoje é membro lá da Igreja Batista, que trabalha lá, que atua, que é... Ninguém te fala. Na hora de fazer a referência, só faz a referência, foi aquele que matou a filha da Glória Pérez. Foi aquele que fez isso, foi aquele que fez aquilo. O diabo está sempre assim, o diabo é acusador, gente. A Bíblia diz que ele acusa a gente 24 horas por dia. A Bíblia diz que ele acusa a gente dia e noite. Então ele acusa a gente diante de Deus e fica arrumando a gente aqui na terra para continuar acusando a gente. Então, se você não continuar dando ouvidos, continuar dando atenção a essas acusações, se você não receber a revelação da cruz, e a revelação da cruz garantindo a você que todos os argumentos contra você estão quebrados, não tem mais validade, você precisa entender, você vai deixar falar o que quiser, deixa falar o que quiser. Meu sogro, quando era vivo, dizia, deixa a mula pular. Então deixa a mula pular, deixa falar, meu filho. O importante é você sabe, eu tenho a revelação da cruz. Sabe, tudo isso aí que eu já fiz no passado, nada disso tem mais argumentação contra mim, porque tudo isso foi quebrado em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Outra coisa que a revelação da cruz faz na nossa vida é trazer a liberação da culpa. Romanos 8:1, né? Não há por que ter mais culpa. Não há por que ter mais culpa, não é? Romanos 8:1. Se você chegar para esse ator, que ele hoje não é mais ator, e perguntar, você ainda tem culpa pelo que você fez? Evidentemente ele tem arrependimento. Ele hoje talvez vai dizer para você, eu não faria isso de novo. Hoje, na posição que eu estou, não faria isso de novo. Agora a culpa é diferente de você lembrar, né, de você ter arrependimento. A culpa é aquilo que você ainda se sente culpado, você ainda se sente com responsabilidade pelo erro. Quando eu tenho a revelação da cruz, eu entendo que todos os erros que eu cometi, eu não tenho mais responsabilidade sobre eles. Sabe por causa de quê? Porque eles foram justificados pelo sangue de Jesus.
Então Romanos 8:1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação, diga nenhuma, diga não há nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação, não há condenação. Então, quando eu consigo entender isso, eu não vou mais sofrer de culpa, não é? E muitas pessoas, às vezes, continuam ainda, elas não tendo a revelação da cruz, continuam ainda se sentindo responsabilizadas por aquilo que elas fizeram. Não. Você pode ter um arrependimento, a posição, hoje eu não faria de novo, mas se eu fiz, eu não posso mais ter culpa, essa culpa não pode mais estar apertando o meu peito e me fazendo mal. Porque eu tenho que entender que a revelação da cruz mostra para mim que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Amém? Então eu falei para vocês que para ser pedras vivas, eu tenho que receber a revelação da cruz, né? Desses pontos aí que eu falei, e além de receber a revelação da cruz, eu tenho que transformar a minha própria natureza. Amém? Diga assim, para que eu seja uma pedra viva, além de receber a revelação da cruz, eu preciso transformar a minha própria natureza. Pastor, o senhor pode fazer isso por mim? Não posso. Pastor, o Espírito Santo pode fazer isso por mim? Só se você deixar. Deu para entender? Porque tem gente que acha que metanoia, né? O Igor fala muito da metanoia. Então tem gente que acha que a metanoia acontece num estalar de dedo. A metanoia só acontece se você permitir. Transformação da mente, né? Se você já leu o livro do Igor, você vai ver isso. Transformação da mente, metanoia só acontece na nossa vida se eu permitir. Você vai continuar sendo o mesmo casca grossa se você não permitir que Deus te transforme. Você vai continuar sendo o mesmo estúpido, o mesmo ignorante, o mesmo sem educação, se você não permitir que Deus te transforme. Você vai continuar sendo o mesmo mal pagador, o mesmo mau caráter, se você não permitir que Cristo te transforme. Então, a decisão de transformar a própria natureza, ela vem de você. Você vai ter, né? Você sendo humilde, pedindo, você vai ter a ajuda do Espírito Santo, você vai ter a ajuda do seu pastor, você vai ter a ajuda do seu líder, você vai poder contar com ajudas sim. Ajudas são necessárias, ajudas para que você tenha a sua natureza transformada são necessárias. Agora, essas ajudas só podem vir se primeiro você o quê? Se você decidir, se você quiser. Se você não quiser, você vai morrer do jeito que você é. Você vai ser o crente Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Agora, se você permitir transformação, é você que decide. E aí eu estou dizendo para você que o edifício da igreja, o edifício do corpo de Cristo é construído com pedras vivas. E pedras vivas, além de ter a revelação da cruz, tem que ter a sua natureza o quê? Transformada. Ou seja, tem que ter a decisão. Eu como pedra viva, eu tenho que ter a decisão comigo de ter a minha natureza transformada. Eu não posso continuar sendo o mesmo. Eu não posso continuar sendo o mesmo Jorge de 10 anos atrás. Se eu continuo sendo o mesmo Jorge de 10 anos atrás, o Evangelho não está fazendo efeito na minha vida. E eu quero dizer para você nessa noite que Evangelho é resultado, Evangelho é transformação. Se sua vida não tem sido transformada, meu querido, não está tendo validade. Se você consegue continuar adulterando, mentindo, falsificando, mesmo na presença do Senhor, o Evangelho não está funcionando na sua vida. Evangelho é resultado, Evangelho funciona, mas para o Evangelho funcionar na sua vida, você tem que autorizar, você tem que tomar a decisão. Eu quero ser uma pedra viva, porque eu sou uma pedra que constrói o edifício da igreja do Senhor, e como pedra viva, eu tenho que ter o posicionamento, a decisão, a determinação de ter a minha natureza transformada. Eu não vou morrer do jeito que eu estou, eu não vou continuar sendo do jeito que eu sou. Olha que coisa interessante, né? Abra sua Bíblia aí em 1 Pedro 2,5. 1 Pedro 2,5, coloca aí na tela, por favor. Olha que coisa interessante aqui. Quem sabe me dizer o nome de Pedro antes de ser Pedro? Jesus mudou o nome de Pedro, né? Antes de Pedro, qual era o nome dele? Simão. O nome de Pedro era Simão. Antes de se chamar Pedro, foi o nome que Jesus deu a ele. Jesus mudou o nome dele, mas o nome de Pedro era Simão. Sabe o que quer dizer Simão? Simão quer dizer cana. Simão quer dizer o quê? Cana. E vocês já viram como é que é a cana? A cana, conforme o vento bate, o que acontece com a cana? Vai lá e para cá, não é? E aí o que acontece?
A cana representa o quê? Uma pessoa instável. A cana representa uma pessoa, né, que qualquer coisa consegue dobrar, qualquer coisa consegue mudar ela. Qualquer coisa, sabe, é uma pessoa que acaba sendo, né, o seu sentimento é uma pessoa que é inconstante. Por isso que você vê, tem muita cana, tem muito Simão às vezes dentro da igreja, né? Tem época que está bem, daqui a pouco cai, daqui a pouco levanta, daqui a pouco cai, daqui a pouco levanta. É preciso sair da condição de Simão e se tornar o quê? Pedro. Pedro é o quê, gente? Pedro é pedra. Então o que Jesus fez na vida de Pedro? Tirou ele da posição de cana e colocou ele na posição de pedra. Então, em nome de Jesus, o Senhor está tirando você da posição de cana, de instável, de inconstante, e colocando você na posição de pedra, seguro, convicto, firme. Aplaude e exalte ao Senhor. O edifício do corpo de Cristo não é para cana, é para pedra. Não se constrói um edifício do corpo de Cristo com canas. Pessoas estáveis, pessoas inconstantes. Hoje quer, amanhã não quer. Hoje abre o coração para o Espírito Santo trabalhar, amanhã já não trabalha mais. Hoje está querendo servir, amanhã não quer mais. Pessoas inconstantes não podem ser pedras para construir o edifício do corpo de Cristo. Por isso que a primeira coisa que Jesus faz na vida de Pedro é o quê? Você agora não é mais Simão, você agora é Pedro. Você não é mais cana, inconstante, né? Inseguro, você agora é pedra, com firmeza, com convicção. Amém? 1 Pedro 2,5. Vós também, como pedras, o quê? Pedras vivas, sois edificados, casa o quê? Espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Aleluia. Então, quando você transforma a sua natureza, você deixa de ser cana e você passa a ser pedra. Amém? Falar para o irmão que está do seu lado, irmão, nada de cana. Vamos ser pedra. Amém. Glória a Jesus. Agora eu vou falar um pouco sobre pedras lisas. Abre a sua Bíblia aí. 1 Samuel, coloca aí no vídeo para mim, 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 40. Então diga assim: como pedra viva, eu tenho uma revelação da cruz e transforma a minha própria natureza. Agora vamos ver pedra lisa. 1 Samuel 17, 40. Tá, eu vou ler aqui na tela. Quem não tem, lê na tela aqui, ó. 1 Samuel 17, 40. O título do sermão qual é? Pedras vivas e lisas. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si cinco seixos, que é a mesma coisa que 5 pedras, tá? Do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor. Está falando de Davi. Davi indo lutar com Golias, com o gigante. Ele pega 5 pedras, coloca no alforje, né? Na mochilinha lá dele. No alforje de pastor, que ele era pastor de ovelha, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão de sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. Então olha só, diz ali que ele pegou 5 seixos, mas tem uma versão que de uma maneira muito clara, diz que ele pegou seixos. O que é seixo? Seixo é pedra, só que é uma pedra lapidada, é uma pedra lisa. Tá? Então, por isso que tem algumas versões que ao invés de seixos está escrito pedras lisas. Porque o que é um seixo? Seixo é uma pedra que está bem polida, que está lisa. Amém, pessoal? Tá? Então, olha só. As pedras que Davi utilizou, quantas pedras ele pegou? 5. Quantas ele utilizou? 1. Ele pegou 5 pedras lisas, tá? 5 seixos, é a mesma coisa. Ele pegou 5 pedras lisas, mas ele só usou uma. E essa única pedra lisa que ele aceitou, que ele utilizou, cumpriu ou não cumpriu o propósito dela? Cumpriu. Vocês sabem, né, que ele pegou a sua tiradeira, a sua funda, e ele lançou, e aquela pedra lisa cravou no meio da testa, né, de Golias. E na mesma hora o cara cai, porque houve ali o quê? Né, o crânio do cara foi esfacelado, foi logo aqui na testa, ele morre na hora, ele cai durinho.
Aquela pedra lisa que Davi usou, ela cumpriu exatamente a sua finalidade. Deus preparou aquela pedra lisa para que ela cumprisse a finalidade na vida de Davi, que era de lançar o gigante, lançar Golias no chão. E aí Davi pega aquela pedra, lança aquela pedra crava. Quando crava aqui, dá um traumatismo craniano no gigante, e o gigante cai o quê? Cai duro no chão. E por que a pedra tinha que ser lisa? Isso que eu quero que você entenda, né? Porque pedras lisas cumprem os seus propósitos. Vamos repetir? Pedras lisas cumprem. Se essa pedra fosse áspera, quando ela batesse na testa de Golias, talvez ia arranhar, ia machucar, mas não ia conseguir cravar. Para a pedra cravar, ela tinha que ser lisa mesmo. Por isso que Deus preparou aquelas pedras. Tinha que ser uma pedra lisa. Se fosse uma pedra áspera, ia bater, ia esfolar, ia machucar muito, né? Mas ela não ia cravar e provocar o traumatismo craniano. Ela podia até matar Golias, até podia, mas não era tão certo quanto a pedra lisa. Porque a pedra lisa, ela entrou, ela encaixou, ela cravou. A Bíblia diz que a pedra cravou na testa, deu um traumatismo craniano, ele já caiu morto. Quando Golias caiu, já caiu morto. Por quê? Porque o tiro com a pedra foi um tiro certeiro. A pedra lisa cumpre os seus propósitos. A pedra lisa cumpre a sua finalidade. E assim como essa pedra lisa na mão de Davi cumpriu o propósito, Deus quer construir o edifício da sua igreja, o edifício do seu corpo, com pedras vivas e com pedras o quê? Lisas. Sabe o que significa ser uma pedra lisa? Uma pedra que vai cumprir o seu propósito. Uma pedra que vai cumprir o seu chamado. Uma pedra que vai cumprir a finalidade para a qual Deus te criou. Quantos querem ser pedra lisa? Aplauda ao Senhor, amém? Agora, para você entender, como é que uma pedra fica lisa? Uma pedra não fica lisa, né? Naturalmente, a pedra é áspera, não é? A formação, né, se você vai ler um pouco sobre geologia, arqueologia, você vê que a pedra, ela não nasce lisa, ela fica lisa, né? Na sua originalidade, quando ela é concebida, quando ela é criada, quando ela vem do calcário, né, daquelas poeiras que vão se juntando, porque a formação rochosa se dá assim, né? Quem já estudou um pouco sobre isso sabe disso. A formação rochosa é o acúmulo, né, de poeira, de terras que vai se acumulando, vai se calcificando e aí forma a pedra. Então, quando vai ter aquele acúmulo de terra, de poeira, aquilo vai se juntando, se calcifica e forma uma pedra, ainda está áspero. Então, nenhuma pedra ela começa lisa, toda pedra começa o quê? Áspera, e depois ela se torna lisa. Agora, como é que uma pedra se torna lisa? Primeiro, pelo desgaste da natureza. Pelo quê? Pelo desgaste da natureza. A Bíblia diz que Davi pegou essas pedras, esses seixos, aonde? Aonde? No ribeiro. O que fez essas pedras lá que estavam no ribeiro, estavam no rio? O que fez essas pedras ficarem lisas? Foi exatamente o movimento das águas, a natureza. Não é? A natureza vai fazendo, vai polindo, vai dando jeito. E o que isso representa? Qual é a aplicação disso para a nossa vida? Como é que a gente deixa de ser pedra áspera, Otaí, e passa a ser pedra lisa? Com o desgaste da natureza. São os problemas, são as adversidades, são as lutas que vão polindo a gente. Não é? Deus permite essas adversidades, Deus permite os intempéries da natureza para poder polir as pedras, para poder tornar as pedras lisas. Então, quando vem uma adversidade, quando vem uma luta, isso é para polir você. Deus quer transformar você numa pedra lisa. E pedra lisa, pedra não nasce lisa, pedra fica lisa. E para a pedra ficar lisa, tem que passar por problemas, tem que passar por dificuldades. Então, meu querido, né, pare de murmurar, pare de achar que você é a pessoa que mais sofre nesse mundo. Para de drama, para de teatro, sabe? Porque, meu Deus, olha só, o que está acontecendo na sua vida, se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, o que está acontecendo na tua vida é com permissão de Deus, é para tornar você uma pedra lisa. Ninguém se torna, né? Nós nascemos ásperos. Oh, meu Deus, como eu já fui áspero. Ainda tem muita coisa ainda para tratar ainda. Então, para a gente ficar polido, é necessário o desgaste da natureza, é necessário o desgaste, sabe? Que os problemas da vida vêm, as adversidades, as lutas, os desafios, quanta coisa acontece com a gente. Preste atenção e responda para você mesmo aí. Os problemas que você passou, te ajudaram a amadurecer, te ajudaram a ter mais experiência ou não? Sim ou não? Ajudaram.
Foi bom passar pelos problemas que eu passei? Não foi bom. Foi bom enfrentar as dificuldades que eu enfrentei? Não foi bom. Agora, eu tenho que admitir que esses problemas que eu enfrentei, que essas lutas que eu passei, que esses desafios me tornaram uma pessoa mais madura, me tornaram uma pessoa mais experiente, me tornaram, inclusive, uma pessoa mais sensível. Mais sensível, porque tem pessoas que são muito insensíveis, que olha, com indiferença para a vida dos outros, que olha com indiferença para o problema dos outros. Aí quando começa a passar os seus, começa a ter um pouco mais de sensibilidade, começa a ter um pouco mais de sentimento em relação às outras pessoas. Porque existem pessoas que são muito frias, existem pessoas que são muito insensíveis. E aí o que acontece? Para se tornarem um pouco mais flexíveis e um pouco mais aquecidas, né, pelo Espírito de Deus, é preciso passar por os desgastes, que aí começa, poxa, eu também, né, começa a julgar menos. Tem gente que adora julgar. Aí quando começa a passar por algumas situações, aí começa a julgar menos. Não, deixa eu ficar da minha, porque eu também já passei por isso, eu já vivi esse problema, eu já vivi essa situação. Então pedra nenhuma fica lisa, a pedra se torna lisa. E uma das coisas que torna a pedra lisa são os desgastes da natureza. Então os problemas, as dificuldades, as crises, né, que se levantam na sua vida, não são para te destruir, não são para te matar. Se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, o que está acontecendo na sua vida não é para a sua destruição, é para você ficar uma pedra lisa. Porque pedra lisa são as pedras que Deus utiliza, pedras vivas e lisas, é o que Ele utiliza para construir o edifício da sua igreja. Então diga assim: Senhor, ao invés de murmurar, ao invés de blasfemar, ao invés de deixar de tomar ceia, ao invés de deixar de vir para a igreja, começa a pedir ao Senhor que te dê força. Senhor, me dá força para passar por isso, me dá força, me ajuda. Eu preciso me tornar uma pedra lisa, eu não sou um covarde, eu não vou recuar. Se veio sobre a minha vida, está sob a sua permissão, então me ajuda, me fortalece. Vem para a igreja, faz jejum, ora mais, faz gabinete pastoral, faz, aconselhamento com o seu líder, vai buscando força no mundo espiritual, para você poder enfrentar o desgaste que eu e você vamos continuar enfrentando. Tem muita gente que toma uma posição contrária, começa a murmurar, começa a reclamar. Ah, onde é que está Deus? Deus não existe. Eu falei na última ceia sobre o espírito de quem? Quem lembra? O espírito de Amaleque. Quem lembra o que é o espírito de Amaleque? É um espírito que ganha legalidade da nossa vida quando a gente começa o quê? A murmurar. Não foi isso que aconteceu, o povo de Israel? Será que Deus está com a gente mesmo? Já faltou pão, já está faltando água. Será que Deus está no nosso meio? Então, na última ceia eu mostrei para vocês que quando a gente permite que a dúvida, né, da presença de Deus, da atuação de Deus na nossa vida, ganhe espaço, a gente dá legalidade a um espírito de Amaleque, que é um espírito que aproveita esses momentos de fragilidade nossa para trazer guerras na nossa vida. Então, ao invés de murmurar, esse problema, essa dificuldade, eu não aguento mais, olha aí, o que adianta? Eu vou na igreja, tomo ceia, dou dízimo, dou primícia, dou oferta, participo de tudo, e olha só, e como é que está? Não vou mais, o cara vai fazer. Para de reclamar e começa a pedir ao Senhor que te dê força. Pai, se é para eu ficar mais liso, me dá força para resistir, eu só quero aguentar firme até o final, eu não quero ser um covarde, eu quero passar pelo processo de polimento até o final, para que eu me torne a pedra lisa que é preciso no seu reino. Então não deixa eu me acovardar não deixa eu fugir não, deixa eu aguentar firme, Senhor. Evangelho não é para covarde. Fala para a pessoa que está do seu lado: evangelho não é para covarde. Diga assim: evangelho não é para frouxo. Não é, evangelho não é para covarde, não é para frouxo. Evangelho é para quem está disposto a se tornar uma pedra lisa. E para se tornar uma pedra lisa vai passar pelo lixamento desse mundo, problemas, acusações, pastor, estou sendo perseguido, eu também, vamos embora. Pastor, estou sendo acusado, eu também, vamos embora. Pastor, me traíram, já me traíram também, vamos embora. E acabou, gente. Acabou, estou sendo polido, estou sendo traído, sabe? E aí, conforme eu estou sendo traído, estou sendo enganado, eu estou sendo polido. Estou me tornando uma pedra lisa. Mas tem gente que acha que ela é a única pessoa no mundo que tem problema. Vocês conhecem gente assim? Né? Eu conheço que acha que é só ela, gente. Está todo mundo aí passando pelos intempéries da vida, gente. Então, ao invés de reclamar, de murmurar, de amaldiçoar, de começar a falar contra Deus, pelo contrário, se achegue mais a Deus e peça a Ele que tudo que você precisa para ser polido é de força.
Tudo que você precisa para passar pelo processo de polimento é força. Senhor, renova as minhas forças. Renova as minhas forças. Tem situações que quando vem sobre mim, eu digo, meu Deus, de novo. Aí na mesma hora eu me corrijo, Senhor, então está aqui, me ajuda, sabe? Me ajuda, Senhor, me dá força. Eu tenho um chefe que me persegue, gente. Não é a chefe que eu tenho aqui regional, não, a chefe que eu tenho no órgão central. Aquele homem, olha como me persegue, sabe? E aí você tem uma ideia, desde que ele assumiu a chefia, eu vou responder agora a 4ª sindicância, porque tudo que ele pode, ele bota meu nome, né? E aí quando eu recebi agora uma convocação para depor de novo numa sindicância de uma escola lá de Nova Iguaçu, eu falei, mas de novo esse senhor me colocou em sindicância, de novo, ele não cansa não. Aí depois eu falei, não, peraí, Deus já tinha me falado comigo, eu falei, eu estou sendo polido, Deus está usando ele para me polir, Deus está usando essa situação para me polir. Então não vou reclamar não, Senhor, me dá força para mim de novo lá em Vila Isabel, esperar lá e falar, me dá força, Senhor, renova meu, porque o que eu preciso para ser polido é de força, amém? Diga assim, o que eu preciso para ser polido é de forças, e essa força eu só encontro em Deus. Você pode aplaudir e glorificar ao Senhor? Aleluia, glória a Deus. Para terminar, pessoal, então pedra lisa, a pedra é áspera, fica lisa pelo desgaste da natureza. Segunda coisa que torna uma pedra lisa, isso eu achei muito interessante. Isso aqui eu li numa devocional que eu faço todos os dias, do livro do pastor César Castellanos. Eu vou trazer, olha gente, é abençoador. São 4 volumes, é um para cada trimestre, tá? O ano tem 12 meses, né? Eu vou vender a coleção aqui, já vai vender aqui na lojinha das 7. Pelo preço que a gente comprava, não está vendendo aqui para vocês. São 4 volumes. E eu faço essa devocional todo dia. Além da PPH, faço essa devocional também. E aí, isso aqui eu vi no livro do pastor César Castellanos. Ele falando que as pedras também se tornam lisas, num outro contexto que ele estava falando, que as pedras também se tornam lisas pelo confronto que elas têm uma com a outra. Conforme você vai batendo uma pedra na outra, ela vai lapidando. Conforme você vai batendo uma pedra na outra, ela vai ficando lisa. Olha que coisa interessante. E aí sabe qual foi a aplicação que o Espírito Santo me deu nisso aqui? Não é? Que esse confronto de uma pedra com a outra, que vai tornando a pedra mais lisa, vai tornando a pedra mais lapidada, o que isso representa, o que isso aponta, como é que isso se aplica na nossa vida? Aplica com os confrontos que a gente tem que enfrentar, não é? Os confrontos. Então, eu quero que você entenda que tem gente que Deus está usando, que você já não aguenta mais ela, mas esse confronto teu com ela, está polindo você. Falei aqui desse meu chefe. O homem persegue desde que assumiu, né? Aí sabe que Deus falou para mim, você está ficando liso, você está batendo aí, ó. Conforme confronta, você vai ficando liso. Então eu quero que você entenda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive as pessoas que te perturbam. Diga assim, coisa doida entender isso, né? Coisa doida entender esse evangelho de Jesus. Só mesmo com a graça. Até as pessoas que se levantam para te perseguir, para te perturbar. Sabe aquela pessoa que tu não aguenta mais quando tu vê, ai meu Deus, já vem fulano. Aguenta ele, está te pulindo. Ai, não aguento mais, que gente chata, meu Deus do céu, já vem com essa chatura. Está te pulindo. Porque as pedras se tornam lisas no confronto também de uma com a outra. Então isso aponta para a formação do seu caráter. Você vai ficando mais paciente, você vai ficando mais tolerante. Deus está usando uma pessoa chata, Deus está usando uma pessoa inconveniente, Deus está usando uma pessoa que te perturba para lapidar você, ó. E tu não aguenta mais. Aí o que você tem que fazer? Pedir forças a Senhor, me ajuda a aguentar fulano, que lá vem ele. Lá vem ela, Senhor, me ajuda. Já que é pedra, já que é confronto para ficar mais liso, me ajuda. Quantos estão recebendo, amém? É isso, gente, é verdade. É verdade. Então isso aponta para a formação do nosso caráter quando batemos de frente com pessoas da nossa convivência. Então você vai batendo de frente, por que eu tenho que aturar? Tem gente que fala assim, mas é um castigo aturar isso, não é? Mas não é não, pode até parecer um castigo, mas Deus está usando a inconveniência, a chatice, a perseguição dessa pessoa para confrontar você, porque uma pedra quando bate com a outra, ela vai se tornando mais lisa. E qual é o tipo de pedra que Deus precisa para construir o edifício que é a sua igreja? Pedras vivas e pedras lisas. Então,
como pedra lisa, aceite o desgaste da natureza. Aceite as adversidades, as lutas, né? Eu acho tão interessante. Tem gente que pode achar que a Bíblia é loucura, né? Mas, como a própria Bíblia diz, é loucura para os que se perdem, né? Mas para nós é a certeza da salvação. É interessante, o salmista diz assim: foi bom eu ter sido afligido. Tu lê isso e diz: esse cara está doido, esse cara bebeu todas, de mais algumas. Ele diz: foi bom, ele diz, o salmista, vocês já leram esse salmo? Foi bom eu ter sido afligido, foi bom eu ter tido problema, foi bom ter acontecido essas coisas comigo. Ele diz: porque isso me tornaram uma pessoa melhor. O tempo passa e você começa a entender, né, que aquela pessoa, o tempo que você suportou aquela pessoa, o tempo que você aturou aquela pessoa, aquilo fez de você uma pessoa melhor. As pedras se tornam lisas pelo desgaste da natureza e pelo confronto com outras pedras. Então vamos ficar de pé, Ministério de Louvor.